Oiê, tudo bem com vocês? Tudo em riba? Então tá bom. Aqui tudo mezzo, né? Vamos caminhando, vamos levando. Tá bom? Chegando para mais um dedinho de prosa e que seja uma prosa proveitosa. Tá bom? Eu estava vendo ontem um canal que eu sigo e estava sendo entrevistado um ex-bispo da Universal e da Igreja Mundial. E eu achei assim tão bonito, tão sincero, né, do coração dele, daquele moço jovem ainda. E ele estava contando, né, como que era. Todo mundo já sabe, né, mas sempre é bom ouvir de quem realmente esteve lá dentro, né? Então, entre outras coisas que ele falou, que todo mundo sabe, né? Ele estava falando dos privilégios que goza um pastor que chega ao cargo de bispo, né? Que vai subindo, né? Tem as hierarquias, né? E ele estava falando que a gente imaginava, né, que era bom, mas não do jeito que ele falou. Entre outras coisas, ele disse que ele não fazia nem as refeições em casa, nem ele nem a esposa, morava muito bem, tinha um bom carro e teros assim, 10 mil reais, gravata de 1.200, 1.500 reais, ou seja, o luxo do luxo. E ele restaurante assim, num almoço, ele pagava 1.200, 1.500 reais, quando não, né, que fosse um lugar mais requintado, né, chegava a ser 10 mil reais. E ele estava contando, né, o que o despertou para ele sair de ser o bispo mesmo, né, gozando de todas essas benesses. E ele disse que ele pregava, né, para o povo, ele era muito querido, e ele pregava, né, e por certo o povo gostava muito dele, né, a igreja que ele atendia, e ele chegou a ser assim, o regional de um estado, né, ele tomava conta de um estado, né, de tal foi o grau que esse rapaz subiu. 30 e poucos anos, jovem. E ele disse que chegava em casa, deixava, né, o povo, né, os fiéis todos felizes, eufóricos, mas ele tinha problemas de consciência. Ele não conseguia dormir, não tinha paz. E ele começou, né, levantava na madrugada e aquela inquietação, o porquê daquilo, né? E eis que ele foi um dia parar no canal deste professor que eu sigo e o professor falava, né, das coisas e, e ele falava, esse cara é louco, né, olha cada coisa que esse cara tá falando, não é nada disso, né. Mas como o professor cita textos da Bíblia, ele ia lá e procurava. E aí ele constatava que o professor estava falando a verdade. E ele começou, né, a procurar outros vídeos, né, pelo título, e começou a assistir um e assistir o outro, e ele começou a compreender. Esse professor que eu sigo, eu nem vou falar nome aqui, porque é complicado, tá? Eu sigo há muitos anos
E não é assim que você vai ver um vídeo, não que eu seja expert, que eu seja melhor que ninguém, tá? Mas tem que começar desde o começo, tem que assistir a todas as aulas desde o começo, porque senão não vai se entender nada, né? Tipo assim, você vai no testemunhado dentro de uma igreja, né, lá da instituição, e eles começam a falar, e a pessoa vai pela primeira vez, né? Não tem quem a auxilie, ela vai ficar, né, boiando. E aí ele começou a seguir e ele começou a ver que realmente esse professor estava pregando a verdade, né? Com ressalvas. Nada é 100%, tá? Quando eu digo aqui, eu sigo esta pessoa, este professor, não quer dizer, né, que lá eu encontrei a verdade, que ele detém a verdade, que ele é isto, que ele é aquilo. Eu me identifiquei com ele, eu assisto aos vídeos dele, eu gosto, eu consigo entender, né? Eu consigo entender o que muita gente começa e desiste, né? Mas o que mais ele me chamou a atenção é que ele, ele disse que o povo lá gostava que ele ostentava. Os próprios fiéis, né, da comunidade que ele servia, gostava de ver ele chegar com o carrão, chegar bem vestido, né? E o próprio povo contribuía, né, de bom grado para que ele, né? E a gente sabe que é assim, porque senão, né, essas igrejas já tinham fechado todas, né? Porque o que se fala na internet, o que se bate contra eles, né, não está escrito. E aí ele conseguiu ler e ele conseguiu. Veja bem, olha o perigo, olha o perigo. Ele se dizia pastor, ele se dizia bispo, ele chegou a ser responsável por uma região, por um estado, e ele não conhecia nada da Bíblia. Porque ele disse ali claramente que ali se faz o que eles mandam, né? E isso a gente sabe, como em todas as instituições. Lê-se apenas os versículos, os textos que interessam, né? Que interessam. Então, o que eu achei mais bacana na fala dele foi isso. O próprio povo, os fiéis, adoravam vê-lo chegando, né? Ostentando um belíssimo carro, ostentando, né? Aquela presença dele, um rapaz jovem. Então, né? Veja que as campanhas que se faz não adianta nada, tá? Enquanto Deus não colocar na consciência da pessoa, esclarecê-la, pode falar quem quiser que não vai adiantar. Não vai adiantar. É Deus que esclarece, é Deus que te dá o entendimento. Por ali você viu, ele deixou tudo, dinheiro, posição, benesses, regalias, fama, né? Por certo, ele disse que a qual igreja ele ia era um sucesso total. Como a gente sabe, né? As pessoas, ele tinha o dom, ele disse que desde os 14, 15 anos, eles já viram que ele tinha o dom, né? O dom, né? O carisma, e eles já deram uma igreja para esse menino, né? Desenvolver. Eles estavam preocupados com palavra, eles estavam preocupados com fiéis? Não. Eles estavam preocupados tipo assim, esse promete, né? Esse promete.
como, né, um jogador de futebol que vai lá na várzea e vê os meninos jogar, eles têm um olho clínico, epa, esse, vamos contratar, vamos investir nesse, porque esse, né, esse promete. Então, irmãos, era isso que eu estava pensando em falar para vocês. E aí eu lembrei daquele vídeo que eu já fiz aqui sobre um discípulo, né, que eu contei aqui sobre o barulho do tilintar que eles falavam, que era o tilintar dos sinos no mar. Lembra? Eu fiz esse vídeo, quem me segue viu este vídeo. Não fala onde eu li se era um monastério, se era um seminário, se era um internato, né? Era um jovem que estava ali, né? Aprendendo, né? Interno, aprendendo as coisas da sua religião, para se tornar, né? Um discípulo e sair, e também. E o mestre contava para eles, né? Sobre este fenômeno que acontecia no mar, de vez em quando, que o mar, uma certa madrugada, de vez em quando, os sinos, né, dobravam no fundo do mar. E este rapaz ficou nesse lugar, né, se diplomou, né, atingiu o seu grau que ele esperava, e mandaram ele para uma cidade, um país longínquo, e ele foi. E anos depois, muitos anos depois, ele já homem feito, voltou àquele lugar, né? Estão entendendo? Onde ele se formou. E na madrugada, ele passou sozinho por aquele lugar, pela praia, aonde muitas vezes e muitas noites, né, o mestre levava, né, os discípulos, né, para meditar ali, para talvez ouvir aquele sonido, né, daquele mar. E ele, passeando naquele mar solitário, ele disse, nossa, né, o mestre fulano de tal trazia a gente aqui quantas noites, quantas madrugadas, e nunca eu ouvi esse tal desse tilintar desses sinos, né, no fundo do mar. E qual não foi a surpresa que quando ele já estava indo embora, ele ouviu aquele sonido no fundo do mar. E aí, né, ele ficou não vai sair. Ele ficou intrigado com aquilo e ele quis saber, né? Nossa, como assim? Eu fiquei tantos anos aqui, era pertinho, né? E nunca ouvi, e nunca nós ouvimos, ninguém ouviu. E olha agora, eu sem querer, né? Vim aqui para fazer uma visita e eu estou ouvindo. Que maravilha! E aí ele foi pesquisar, né? Junto a quem morava naquele lugar, havia um farol, ele foi até o faroleiro e foi perguntar o que vinha a ser aquele fenômeno, né? Que ele ficou encantado com aquilo, né? E aí foi informado a ele que nada mais era aquilo do que um navio que havia afundado naquelas proximidades, e aquele navio estava cheio, né, de ferro, de tubos de ferro, né? E quando a maré ficava alta, né, ouvia-se, ele falou, e houve tempos que era sempre, que era direto, né? Mas como o tempo foi sedimentando, né, foi nascendo, né, as ervas marítimas em volta daqueles canos, e era muito difícil realmente ouvir aquele sonido ali no mar, que realmente aquele mestre onde ele estudava usou aquilo misticamente, né? Não sabemos se ele fez aquilo a propósito, se ele também desconhecia, né? Mas ele usou aquilo como um fenômeno, né? Místico que vinha, né, das partes celestiais para acrescentar a fé nos discípulos. Entenderam?
Então é assim que funciona todas as instituições. Cada uma tem um método para agarrar o seu fiel ali. Na instituição tal, é o pão quentinho, que vem toda noite do forno, né? 7h30 da noite, enquanto entoa-se hinos, enquanto faz-se algumas, né, liturgias ali, né? Já estão preparando lá no céu, né? Tem uma padaria lá, uma confeitaria, e já estão preparando o pãozinho, e quando chega, né, mais ou menos umas 20 para as 9 por aí, né, é servido o pão quentinho para aqueles fiéis. E as pessoas acreditam piamente que é assim, inclusive eu acreditei durante muito tempo. E isto movimenta o povo, e isto acrescenta a fé, e isto vai com que toda noite a pessoa necessita e quer aquele momento para tomar, né, aquela bênção espiritual com aquele pão quentinho, que nada mais é que um pão que não alimenta, né? Porque está escrito na palavra, Jesus disse, né, à mulher lá do poço, quem beber desta água que eu dou, jamais terá sede. Jamais terá sede. Então, são artifícios que as igrejas usam para manter o fiel ali. Estão interessadas no fiel? Estão interessadas que se faz uma pesquisa, a quantas anda o pão quentinho? Quantos por cento daquele pão oferecido ali, daquela palavra oferecida ali, ela é realmente concreta, ela se realiza, ela se cumpre? Acho que não, né? Nas outras instituições também tem aquele monte de coisa, o dia do sal grosso, o dia disso, o dia daquilo, a noite inteira na vigia, isso e aquilo, aquele outro, e é contra isto que o Mestre Jesus Cristo fazia nos seus 3 anos de vida que ele passou neste planeta Terra. Ele foi contra as sinagogas e os fariseus, porque nada mais eram do que enganadores. Não pregavam a verdade, não pregavam o que realmente era para ser. Tanto que vocês veem, a pessoa está numa igreja 30, 40, 50 anos e parece, né, você vai conversar com ela, né, papagaio. Não vamos de novo, né? Eu prometi, né, 2023, né? Ano novo, vida nova. Então era isso que eu quis dizer para vocês. E tudo o que o rapaz falou ali, a gente já sabia. Mas o que mais eu achei interessante é que ele disse, as palavras dele, e ele também disse que o que mais o preocupava era isso. Os próprios fiéis adoravam vê-lo naquele exibicionismo, naquela ostentação, naquela vida de fartura, enquanto eles eram pobres miseráveis, né? Que não tinham dinheiro para a conta da luz, não tinham dinheiro para pagar um carnê, que não tinham direito para comprar uma geladeira nova, que tinham uma casa em frangalhos, que tinham uma vida terrível, mas davam de bom grado para ouvir daquele homem, que não sabia nem para ele. Eles se embebeciam, se inebriavam com as palavras daquele homem. Glórias a Deus nas alturas, e tomara que todos que tenham consciência, que todos que tenham realmente o chamado do Altíssimo, tenham esta dignidade, esse caráter, né? Que abandone, que deixa tudo para lá e parem de fingir,
que sabem da verdade, que sabem que estão conduzindo o seu rebanho para a vida eterna nos céus. Tá bom? Um beijo grande. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Gratidão sempre. Lá fora, uma desordem. Mas aqui dentro tem que estar em ordem. Em ordem, em comunhão com o nosso Mestre Maior, Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. A minha paz vos deixo. Foi o que ele disse. Tá bom? Fui.